Pois bem, iniciamos neste momento nosso encontro número 9, agradecendo aos irmãos e às irmãs que se fazem presente conosco, seja no plano material, seja no plano espiritual. Desejamos a todos paz, harmonia, luz, serenidade, equilíbrio acima de tudo. E que possamos ter o amparo e o auxílio da espiritualidade para que possamos conduzir o nosso estudo neste momento com muita sabedoria e com muita inteligência, pois que neste momento Jesus conclama a todos nós para compartilharmos os ensinamentos universais. Neste processo que é inevitável, pode até ser adiável, mas é inevitável para cada pessoa, para todos nós, é importante refletirmos sobre a necessidade de nos instruirmos para que possamos nos educar dentro desta grande dinâmica que é a vida espiritual. Tá bom? Hoje nós, como falamos, estamos no encontro número 9. Durante este mês de março nós estamos falando sobre reencarnação. No nosso encontro número 8 nós falamos sobre os fundamentos da reencarnação. E hoje nós falaremos sobre as dinâmicas, mais ou menos como são as etapas desde um desencarne até um novo nascimento. Dadas são as instruções e as orientações que nos são trazidas pela espiritualidade amiga. A primeira informação que nós devemos balizar para o nosso estudo de hoje é uma instrução trazida para nós pela União Espírita Mineira. A justiça de Deus fica evidenciada pela reencarnação, através das novas oportunidades de reajustes que Ele, o Deus, oferece sempre aos filhos que transgridem as suas leis, até que um dia todos nos identifiquemos com seus sábios desígnios, vencendo assim dores e sofrimentos decorrentes de nossa invigilância. Então, o primeiro entendimento que nós podemos aqui já de antemão apreender é que as reencarnações são uma necessidade dos nossos passos, muitas vezes tortuosos, mas que Deus, com sua imensa misericórdia, oferece a todos esta necessidade de reconstrução, de reequilíbrio, e então todos nós, pelas nossas ações, teremos as oportunidades de recomeçar, de consertar, de corrigir, pela justiça divina. Então, todo entendimento que nós possamos ter de que Deus é punitivo, é castigador, é tirano, não se compreende nessas afirmações, pois que Deus é justo. E na medida que nós falamos que Deus é justo, então Ele opera dentro de uma mesma lógica para todos nós, né? Então, se nós somos invigilantes, nós iremos sofrer as dores e os sofrimentos para estes reajustes, estes reencontros. E isso dura praticamente toda a eternidade, né? Pois que cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu caminho. Nós não estamos em uma corrida, nós não estamos em uma disputa. A disputa é única e exclusivamente nossa, eu comigo mesmo. E aí nós trazemos aqui também algumas sínteses oriundas também da União Espírita Mineira. A reencarnação é o meio de que dispõe o espírito para abreviar a caminhada rumo à perfeição. Então a gente já começa a compreender que existe a possibilidade de nós estacionarmos à medida em que nós não enfrentamos a necessidade da reencarnação. Um espírito pode, pela sua vontade, permanecer sem reencarnar durante uma longa trajetória, durante um longo e imemorial período. Na obra O Abismo, de Ranieri, pelo espírito André Luiz, uma viagem astral feita pelo André Luiz, em que ele se depara com uma enormidade, uma infinidade de formas espirituais, formas perispirituais.
de irmãos que se encontram nos processos de entre reencarnações, ou seja, no processo de erraticidade. E ele cita especificamente um desses irmãos que é um carcereiro, ele faz a função de um carcereiro que possui uma forma humanoide, uma forma de um anão deformado, com olhos vitrificados, sem uma consciência profunda do que está acontecendo ao seu redor, mas ainda guardando a consciência divina, porque esta não se perde. E ele estava naquele estado de carcereiro, ele segurando um olho de chaves, citado pelo André Luiz, que ele ficava guardando as jaulas, as celas de outros tantos desencarnados que estavam ali aprisionados. E esta entidade estava naquela função há mais ou menos 20 mil anos, cumprindo aquela função. Então a gente compreende aí que o espírito precisa ter a vontade de reencarnar. Não é uma imposição de Deus. É uma necessidade, porém, sempre cada um com a sua vontade. Então este irmão já estava ali naquela função de carcereiro, hipnotizado, passando por um processo de hipnose ao longo de diversos anos, já estava ali há 20 milênios, né? Então ele pode sim estacionar, mas ele não retrogride e em algum momento ele vai encontrar o momento para poder fazer o seu processo. Através das vidas sucessivas, o espírito adquire maior conhecimento e se eleva em moralidade, passando a cooperar conscientemente na obra do Criador. Cooperar conscientemente, ou seja, sabendo o que está fazendo, auxiliando com consciência. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. E aí o que será desse espírito? O espírito puro, espírito bem-aventurado que irá auxiliar a grande obra cósmica de Deus. Não é mesmo? As encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Palavras do Livro dos Espíritos, né, citado pelos espíritos de alta hierarquia, que nos trouxeram este entendimento. E isto daqui é muito importante nós entendermos a minúcia dessa informação. Pois que o ser humano, no momento, por exemplo, que nós estamos vivendo, dores, sofrimentos profundos, inclusive esta foi uma temática do nosso instante de prece de hoje, vive uma vida de muita ansiedade, em muitos casos, por insatisfação consigo mesmo. É a autopunição, a falta do perdão. E quando os espíritos evoluídos chegam e nos dizem que nós temos encarnações sucessivas muito numerosas, significa que nós não iremos eliminar todas as nossas imperfeições agora. Naturalmente a gente tem que caminhar para frente. Mas o que é caminhar para frente? É simplesmente deixar de ser ciumento, egoísta, avarento, colérico, invejoso, corrupto, desonesto, hipócrita, tudo de uma vez? Nós não conseguiremos. Pois que teremos todas essas oportunidades. Então, quando nós não temos consciência disso, a gente incorre em um outro erro. Qual é o outro erro que nós incorremos? Agravando a nossa vaidade. Agravamos o nosso egoísmo. E aí a gente não sai dessa ciranda. Porque todas as nossas mazelas têm origem na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Quando eu disser assim, olha, eu sou uma obra divina, eu sou um ser divino, naturalmente, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu estou caminhando para me aproximar de Jesus e de Deus, e isto se dá de forma lenta. Portanto, aquelas questões que me inquietam mais é onde eu vou depositar todas as minhas forças para que eu não permaneça no sofrimento. Ou seja, eu vou olhar para a minha existência e vou dizer, o que mais me faz sofrer na minha vida atual?
O que mais me faz sofrer é a minha angústia porque eu não consigo lidar com meus parentes. Então eu vou trabalhar isto neste momento, para que eu possa me libertar desta que é a minha maior dor. Agora eu não vou eliminar todas. Eu vou continuar sendo invejoso, eu vou continuar sendo hipócrita, eu vou continuar sendo avarento, eu vou continuar sendo de certa forma desonesto. Então eu digo assim, olha, eu vou trabalhar hoje aquilo que mais me dói. Palavras inclusive, instruções inclusive de Emmanuel. Não é? Que a gente não coloque esta chaga, esta cruz, porque nem Deus faz isso. Então esta mensagem última, ela tem uma importância muito grande. Pode parecer uma coisa que nos desencoraje, mas é o contrário. Quando fala assim, não, eu só vou progredir quase de forma infinita, então eu não vou chegar lá nunca. Mas não é esse o pensamento. Se eu saio para fazer uma caminhada, se eu saio para fazer uma trilha pela mata, até chegar a uma determinada cachoeira, até eu chegar na cachoeira, eu vou ter que dar alguns passos. Eu vou ter que dar alguns milhares, algumas centenas de passos. Então, se eu não der um primeiro, eu não vou chegar na cachoeira. Se eu não der o segundo, o terceiro, o quarto, eu não chegarei. Portanto, para eu chegar até o destino, eu preciso passar por todos os minutos da trajetória. Então, todos os minutos são importantes até eu chegar lá. Então, se eu pensar de modo aflito que eu só vou, e isso não vai terminar nunca, é quase infinito, isso me dá um desencorajamento, um desânimo, e eu não caminho, sendo que a ideia não é essa. A ideia é que a nossa caminhada ela é sucessiva. Na mensagem anterior, a cada nova existência, o Espírito dá um passo adiante. Ele não dá saltos, ele dá um passo. Né? Então isso é fundamental para a gente compreender, de fato, até onde a gente pode chegar nessa existência. Então, qual é o ensinamento que a espiritualidade nos traz? Sejamos práticos, sejamos inteligentes. Escolhamos aquilo que mais nos angustia. E aí eu vou botar toda a minha força naquilo ali. Eu vou botar toda a minha energia naquele pendor para que eu possa trabalhá-lo. E se eu não conseguir eliminá-lo, pelo menos eu vou ter o mérito da vontade íntima. E a vontade de melhorar já é um grande ganho. E nós vamos ver ao longo deste encontro de que forma a minha vontade, as minhas atitudes íntimas somam para as minhas reencarnações futuras. Isso é importante a gente saber. Aqui existe uma passagem que eu estou trazendo do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, onde nós vamos trabalhar esse conhecimento hoje, porque a dinâmica, né, o que a gente está querendo aprender, como é que se processa a reencarnação. Então existem algumas etapas, existem alguns processos. Né? E aí uma das coordenadoras dos trabalhos dentro do Instituto de Acolhimento de Entidades que estão sendo preparadas para reencarnar, ela diz o seguinte: conforme verificareis, ninguém que é acolhido nesse instituto como tutelado temporário necessite recapitular experiências terrenas, ou seja, reviver para reencarnar e corrigir, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado, antes de providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, ou seja, a vida material, pressurosos de repararem o passado, cuja lembrança os desespera, de expiarem faltas, de recapitularem o drama íntimo, a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes extorce a consciência. Fantasmas sangrentos de si mesmos, atados ao infamante resultado do suicídio. Isso daqui é uma citação, este é um trecho naturalmente voltado, né, trabalhando especificamente o preparo de espíritos que cometeram suicídio. E aí que a gente apreende disso? Né? Que em determinado momento as entidades elas clamam, elas imploram pelo retorno o mais rápido possível.
mas existe toda uma construção, existem umas etapas que devem ser cumpridas, pois que o trabalho de Deus é um trabalho muito complexo, é um trabalho de uma grandiosidade que a gente não tem noção. E então, conduzido por técnicos, por engenheiros, conduzidos por planejadores desta que é a maior misericórdia que Deus pode nos dar, que é a possibilidade de reencarnação, então não é um processo que é feito de qualquer maneira, sem critério. Né? E então, naturalmente, depende da vontade do espírito, mas quando ele diz eu desejo reencarnar, existe toda uma equipe, existe todo um trabalho que é feito para que esse processo ocorra com a máxima capacidade para que ele tenha sucesso na sua nova jornada. E olhe que mesmo com todo este trabalho, a maioria dos espíritos falham nas suas programações, falham nos seus desejos, e eis que cá estamos com diversos irmãos encarnados e outros, em uma quantidade ainda maior de desencarnados, ansiosos por uma nova chance, sabendo, a sua consciência sendo, vamos dizer assim, cobrada em nível magnético, em nível vibracional, de que precisa tomar uma ação. Então a consciência espiritual, que é muito mais aguçada do que a nossa, aquilo que nós chamamos de sexto sentido, ou a consciência regida por todas as camadas da nossa personalidade, ela sente que de fato o momento é crucial, o momento é definitivo. Caso contrário, haverá um descenso vibratório e as entidades que não tiverem aptas a uma mudança vibracional para cima serão, na verdade, dragadas para uma mudança vibracional para baixo. Né? E aí nós estamos, de fato, vivenciando este momento que é um momento crucial. Como é que nós sabemos disso? As manifestações que ocorrem no momento no planeta Terra, os dramas íntimos, os sofrimentos de toda a ordem. Então a realidade nossa individual, inclusive é por isso que nós estamos aqui neste momento, refletindo sobre essa dinâmica para que a gente compreenda e passe a valorizar a experiência que nós estamos tendo aqui hoje, que é a experiência da reencarnação, onde muitos não cuidam, onde muitos se voltam contra Deus, onde muitos exageram, cometem falhas gritantes que comprometem naturalmente o curso de tudo que foi planejado em comunhão com o alto. Então a gente vai falar sobre 5 etapas mais ou menos que fazem parte desta dinâmica, que são o desvínculo, a tomada de consciência, a preparação e a instrução, a decisão e a permissão, e o quinto é o recolhimento. Né? O que seria o desvínculo? Naturalmente, para eu reencarnar, eu preciso estar desencarnado. Mas o processo de desencarne não significa necessariamente que eu já iniciarei automaticamente o meu processo de preparação para uma nova encarnação. Haja vista a quantidade de espíritos que se encontram aprisionados na sua existência anterior. Existem relatos, como nós citamos inclusive em outros encontros, em reuniões mediúnicas é comum nós ouvirmos irmãos em processos de vínculo de séculos. Existem irmãos que estão com a sua consciência aprisionada na Idade Média ainda, e isso é visualizado em reuniões mediúnicas atuais, no século XXI. Irmãos que estão aprisionados em situações vivenciadas há 400 anos atrás, ainda em ajustes de contas, ainda em desejos de vingança, espíritos que estão aprisionados na existência ainda, achando que ainda estão encarnados. E estão em um processo tal de sofrimento que precisam do amparo do alto para que esse desvínculo se processe com mais agilidade. Entretanto, até nessas circunstâncias, a vontade individual é mantida, é garantida por Deus. Enquanto a entidade não se conscientizar de que ela não faz mais parte, de que tudo aquilo que ela está
pleiteando, onde ela ainda está aprisionada na matéria, não faz mais parte da sua existência, enquanto isso não acontecer, o espírito ali permanecerá, naturalmente, sob proteção do alto, sob proteção dos espíritos dos benfeitores. Então, o desvínculo é um processo importantíssimo, sem o qual não existe nova encarnação. Nós não falaremos sobre isso hoje, mas em um momento oportuno a gente vai falar sobre as consequências da falta do desvínculo. O que é que acontece com a entidade que não se desapega da existência anterior e, em muitos casos, assim permanece até mesmo por sintonia vibratória com quem permaneceu na matéria. Então, o desvínculo é fundamental. O desvínculo é importante para que comece um processo de entendimento. Esse desvínculo, muitas vezes, como nós falamos, leva séculos. Uma segunda etapa, uma vez o espírito desvinculado, ele entendendo que agora ele está em uma outra condição e não mais na condição de encarnado, ele vai passar por um processo de tomada de consciência. Ele vai entender o que é que está acontecendo, ele vai entender o que é que aconteceu, não ainda na vida anterior, mas que hoje ele vive um outro estado. Hoje ele vive um estado de espírito desencarnado, para que ele comece a se desapegar lentamente das questões materiais. Isso não se dá de uma forma, como é que nós podemos dizer? Isso não se dá de forma automática também, né? E aí, neste processo também, como nós temos uma memória que não se apaga, nada que perpassa a nossa mente na existência atual, nenhum dos nossos momentos são apagados. A nossa memória registra tudo o que aconteceu. Se na erraticidade, ou até mesmo na existência atual, o alto perceber que é importante que eu recapitule algum fato de minhas encarnações anteriores, eu vou revisitá-la. Às vezes em forma de sonho, às vezes em forma de pesadelo. Muitas vezes as pessoas sofrem com pesadelo. Eu sonhei que eu estava sendo sufocado, eu sonhei que eu estava sendo engarguelado. Em muitos casos, não é que você sonhou que estava sendo engarguelado. Muitas vezes foi uma rememoração de um feito seu. Que você, ou eu no caso, eu estou dando um exemplo de uma pessoa, engarguelou, sufocou, degolou outra pessoa. E este processo é importante, nessa condição de tomada de consciência, para que o espírito sofra na pele, sofra em si as consequências, as dores que a pessoa naturalmente sofreu quando foi vítima da minha no caso, ou de quem quer que seja, da sua ira. E aí aquilo ali causa um sentimento de pavor, e a pessoa diz: Deus é mais, como é que pode? Que sonho terrível, eu sonhei que estava sendo sufocado, estava morrendo afogado. E naturalmente não são todos os casos, mas existem casos que são rememorações. Existem outros casos que são previsões de futuro, existem outros casos que são reverberações do inconsciente. Existem diversas explicações. Mas a tomada de consciência, é importante a gente lembrar que o nosso cérebro é capaz, não o cérebro físico, mas o cérebro espiritual, e aí existe uma área que é onde está o corpo mental inferior, onde ficam registradas as memórias de todas as nossas encarnações. Então, quando o espírito precisa fazer uma regressão espiritual, ele vai nos arquivos e encontra ali e revive aquela cena. É um processo muito perigoso, porque a pessoa pode não retornar do trauma e aí desencadear um processo de autopunição, um processo de reviver aquilo ali e ela se aprisionar de novo naquele processo que ela já estava se tratando. Então, muitas vezes a regressão não é feita em plano material, é feita em desdobramento, e em muitos casos a espiritualidade não permite, quando a gente volta do sono, não permite que a gente lembre, então apaga aquela memória ali. Isso foi só um adendo para que a gente compreenda um pouco o que é que significa essa tomada de consciência. E aí, nesse momento, que a pessoa já está em um estado mais de aceitação, inicia-se o processo de preparação e instrução. Não é
apenas se preparar para o que virá, mas aí sim é reviver o que fez, reviver todos os erros, reviver as particularidades, as minúcias, o que houve, por que a pessoa ainda estava aprisionada naquela realidade, o que aconteceu na sua existência que lhe manteve naquele estado de culpa. E então revive a história, revive os fatos mais importantes, para que este momento é importante, para que nós tomemos a responsabilidade pelo que nos é feito e pelo que nos acontece. Porque às vezes a pessoa desencarna ainda aprisionado numa esposa ou no esposo, ou então em alguma aquela relação de vingança. E aí quando ela consegue aceitar ajuda, ela vê que na verdade ela está sendo a responsável pelo sofrimento. Ao invés de achar que o sofrimento era em porque a outra pessoa não correspondeu ao amor, ou porque a pessoa traiu e etc. Então, o processo de preparação começa em revisitar o que foi feito de bom e também de ruim. Quais foram os acertos e quais foram os erros. E a partir de então começa o processo de instrução. E o processo de instrução é importante nós entendermos que o que acontece no planeta Terra em termos de instrução, e aí a gente fala de instrução geral, seja na escola, seja um curso, seja treinamento, o que for. O modo de instrução no planeta Terra, na matéria, é um pálido reflexo do que acontece em nível espiritual. As instruções em nível espirituais, elas são muito mais avançadas, são muito mais didáticas, são muito mais profundas do que a gente visualiza no planeta Terra, né? Então o processo de instrução serve para quê? Serve para criar um alicerce, serve para criar uma condição mais apropriada para que a gente não retorne na encarnação exatamente como, do ponto de vista psicoespiritual, exatamente como a gente terminou a encarnação anterior. É como se fosse uma breve reforma, um breve ensaio, revisitando conceitos, revisitando aspectos da moralidade, estudando o Evangelho, conhecendo a origem, conhecendo, vamos dizer assim, uma pessoa que desencarnou e cometeu vários homicídios, e aí no final ela foi também vítima de um homicídio. Ela foi executada. Então ela permanece aprisionada, e em determinado momento ela recupera a consciência desvinculada, começa o preparo, rever tudo o que aconteceu, até para poder acalmar a revolta com quem o matou. Ela revê que ela matou também outras tantas pessoas. E aí, neste instante, ela começa a se instruir para que não cometa aquilo de novo. Então, que tipo de instrução o espírito que tem o pendor de matar, ele vai ser instruído? Sobre a valorização da vida, sobre a valorização da paciência, sobre a tolerância, sobre a escolha das companhias, sobre os sensos de perigo, perceber onde estão os perigos, sobre os vícios. Então ela vai ser instruída para que numa futura encarnação ela não cometa as mesmas falhas. No momento em que o espírito diz, olha, eu agora já tive todo o arcabouço necessário e eu decido que eu vou reencarnar. Então vem o quarto estágio. Ele decide, ele escolheu, agora eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar. Depois de tudo que eu vi que eu fiz, depois de tomar ciência de tudo que eu fiz de errado, e depois de receber toda essa instrução e saber que eu vou ter o apoio para a nova reencarnação, eu me sinto preparado para retomar. Mas precisa da permissão do alto. E aí, no momento oportuno, o alto vai conceder a permissão e inicia-se então o processo de reconstrução, não é? O processo de preparação, vamos dizer assim, um script para o novo, a nova existência. Né? É como se fosse um estágio preparatório, é como se fosse um preparo prático. E aí vem todo um trabalho. Observe que até aqui o nível de complexidade, o nível de detalhe e o nível de abnegação destes nossos irmãos maravilhosos que operam dentro desta necessidade, dentro dessa misericórdia de Deus, que é um departamento muito importante, que é o departamento de reencarnação. Né? Então existem irmãos profundamente envoltos aí neste processo de preparar a nova reencarnação. Não é porque a pessoa diz, agora eu quero reencarnar, e aí
Pronto, a partir de agora você já volta, já fecundou o feto, já tenho aqui os pais e vamos lá, boa sorte. Não é assim que funciona, né? É um processo muito mais extenso, é um processo muito mais complexo e que envolve uma série de etapas anteriores. Pois bem, então na medida que eu digo assim, agora eu quero reencarnar, vamos para o recolhimento. Vamos começar esta etapa, que é uma etapa de isolamento. Eu saio do convívio, com aqueles outros espíritos com quem eu estava convivendo, com quem eu estava estudando. Muitas vezes a gente se separa até dos familiares, né? Os familiares que ainda não estão prontos ou então não receberam ainda permissão para reencarnar. Então este momento é um momento muito dramático para o espírito. Por quê? Porque o espírito ele vive as angústias do momento que ele está vivendo. Então enquanto o espírito está na matéria, ele se angustia pela possibilidade de desencarnar. Passa algumas décadas acostumados com a vida carnal, né, com o convívio com os parentes, e aí ele vai envelhecendo, vai adoecendo, e começa a sentir, olha, eu estou sentindo que eu não vou durar mais tempo, eu estou me sentindo que eu estou me desvinculando. Então aquilo ali gera uma grande angústia para o espírito. No momento que conclui a desencarnação, que faz o desvínculo e aí recomeça a preparação, que muitas vezes leva décadas. Tem espíritos que passam 200, 300 anos entre uma reencarnação e outra. Naturalmente, ou se preparando ou então contribuindo. Se forem espíritos mais elevados, eles continuam trabalhando, dessa vez agora no astral. E a mesma coisa acontece agora, essa angústia acontece no momento em que ele vai reencarnar, porque ele já estava também acostumado com a existência espiritual. E aí ele sabe de todas as dificuldades que passará, por todos os dramas que serão necessários ele enfrentar nessa nova existência material. E aí começa esse drama. No filme Nosso Lar, ou então no livro Nosso Lar, existe uma bela representação, né, deste processo, que foi a separação da família de Lísias, que é um dos personagens, né, da história. Então o que acontece? Ele vai chegar e vai entrar num estágio porque vai se afastar daqueles espíritos com quem já está acostumado a conviver durante algumas décadas. Então a mesma angústia que sente quando vai desencarnar, sente quando chega a hora do reencarne, né? Entramos no recolhimento, e o recolhimento ele cumpre 4 etapas, aliás 6 etapas, que são importantes a gente entendê-las na sequência. Primeiro é a fase de análises, segunda a fase de programação de recapitulações, terceira etapa é a etapa de pesquisas, quarto a fase de planejamento do envoltório físico, do corpo, e a quinta etapa é a etapa de restringimento, né? Vamos falar agora sobre a fase de análise. O que é a análise? A análise, se eu precisei passar por um processo de preparação para a instrução e eu revivi muitas das minhas ocorrências da vida anterior, em especial da última encarnação, quando eu entro na fase de análise, eu vou buscar as minhas memórias. Porque a minha vida, ela é uma vida eterna, então ela é um recorte único, feita de pequenos retalhos. Cada reencarnação ela tem uma importância e não se apaga. O que eu fiz nessa encarnação não se apaga, ela fica registrada. Então existem situações que eu não vou tratar nesta encarnação futura. Eu vou deixar para uma reencarnação mais na frente, porque eu preciso tratar coisas que são mais urgentes. E é aí que entra o estudo dessas reencarnações anteriores. Então não é porque, por exemplo, eu estou vivendo agora aqui, no ano 2023, eu nasci no ano de 1978. Vamos imaginar que eu desencarnei no ano 1920. Tenho tido nascido no ano de 1840. Aí vamos dizer que eu passei 80 anos na última encarnação. O que passou das encarnações anteriores a 1840 não são apagadas, elas permanecem. Sendo que, na encarnação anterior, eu tratei algumas questões, outras perduraram, e aí eu trago para esta atual para tentar corrigi-la. Mas eu ainda tenho pontos que eu preciso tratar de encarnações anteriores.
E aí Deus é misericordioso que ele fatia isso para que a pessoa também não... senão ela se tornará inviável uma existência. Né? Isso a gente visualiza, por exemplo, com espíritos que têm uma tendência de autoflagelação. E aí entra o suicídio, entra o consumo de drogas e tal. Então um espírito, por exemplo, que cometeu suicídio, muitas vezes não é a primeira vez. Ele vem cometendo suicídio ao longo de várias encarnações. E aí o que é que Deus faz? É assim, não, a gente vai tratando isso aos poucos. Para que ele, em um futuro mais próximo, e não tem pressa, porque o crescimento, a angelitude, ela é quase eterna. Então o processo começa, ele é fracionado. No próprio Livro dos Espíritos tem uma pergunta que trata sobre isso. Né? Deus não tem pressa. A expiação não tem pressa. Isso pode ser tratado hoje, pode ser tratado mais na frente. E ainda assim, se o espírito quiser, não, eu quero acelerar porque eu preciso me recuperar, o alto não permite. O alto não permite, porque sabe que ele não vai conseguir cumprir, aí vai ser perda de tempo de novo. Então o que é que os engenheiros do astral fazem? Parcelamento. Parcelamento da dívida. Né? Vamos pegar toda aquela dívida, ele não tem condição de pagar tudo de uma vez, vamos parcelar em suaves prestações. Um dia ele termina de pagar tudo. Né? Então essas análises, elas são buscas dessas memórias. Olhar o que foi feito, o que eu preciso recuperar, o que eu preciso resgatar, para poder definir quais que serão as minhas necessidades na existência futura. E aí existe um detalhe aqui para exceções. Quais são as exceções? As exceções ocorrem quando o espírito não tem condições de fazer estas escolhas. Ele está em um estado, por exemplo, de alucinação espiritual, que é muito mais severo do que as alucinações que uns espíritos perpassam na vida material. Porque muitas vezes o espírito ele até tem consciência. Quem não permite que ele demonstre sua consciência é o cérebro material. Que é o que muitas vezes a pessoa chama de louco, de débil. Ah, fulano é debiloide, fulano é idiota. Fulano é um retardado mental. Não é que ele seja um retardado mental. Ele está vivenciando um desafio psíquico temporário. O corpo material não permite que o cérebro dele opere em plena consciência. Naturalmente é um processo de expiação. É uma realidade que ele precisa passar. Então não se trata de um espírito debilóide, sim. A constituição física, o cérebro que ele tem, a estrutura material dele que não permite que o cérebro opere em plenitude. Né? Então estes irmãos que possuem um estado de alucinação em nível espiritual, e existem diversos, são muitos espíritos que estão nesse estado, eles não conseguem planejar porque eles não têm a consciência. Eles não estão com a consciência desenvolvida. Então eles vão simplesmente vir para a existência material, em muitos casos, em uma existência vegetativa, em uma existência onde ele vai simplesmente servir para poder recuperar o seu corpo perispiritual, para poder passar por esses estágios. E aí depois a gente vai falar sobre a importância dos pais, quando a gente chegar no item 3. Nós não vamos tratar isso hoje, certo? Por causa do nosso compromisso com o horário. Então, neste momento, a gente vai entender isso, né? Que a recapitulação das memórias são importantes para que a gente desenhe a programação das recapitulações, que aí sim serão o script de tudo que nós vivenciaremos. Mas isso nós não vamos abordar hoje. Nós vamos parar no item 1 do recolhimento, que é a parte de análise. Antes de deixar a palavra em aberto, para quem quiser fazer qualquer observação, quiser fazer qualquer comentário, eu gostaria aqui só de recapitular o nível de complexidade, de seriedade que uma encarnação consiste, para que nós abusemos da vida que nós temos. Muitas vezes a gente abusa pelos excessos, a gente abusa sem querer dar um passo à frente, sem querer perdoar, sem querer se perdoar, sem querer dar o braço a torcer quando sabe que está errado. Então a gente precisa perceber a grandiosidade do que é esta obra divina, que é a possibilidade da reencarnação, com todas as etapas e processos envolvidos, feitos com muito amor e carinho, para que nós cheguemos na nossa existência e façamos dela um desastre.
E aí fica o sentimento de trabalho perdido, de perda de tempo, e acumulando mais e mais pendores, mais e mais questões a serem resolvidas. Então isso serve inclusive para que a gente se sensibilize, para que nós aprendamos a dar mais valor à nossa vida material, não fazendo dela o principal, mas fazendo o que a gente veio fazer, cumprir aquilo que a gente veio fazer, que foi se moralizar. Não percamos mais tempo, não percamos mais um minuto mergulhados em paixões, mergulhados em inferioridades que nos tiram a dignidade, né? Então que nós saibamos que Deus nos reserva algo maravilhoso quando a gente decide reencarnar, e que a gente faça jus a isso, tá bom? Então eu encerro aqui a minha participação, o conteúdo do dia, agradecendo a todos vocês que estavam aqui, que participaram, os irmãos encarnados, também os irmãos desencarnados, que naturalmente também nos acompanham, e passo a palavra para quem quiser fazer qualquer observação, qualquer comentário. Obrigado, viu, Alex, pela sua observação, obrigado pela sua pergunta. Sim, consegue. Vamos lá. Quando nós estamos no estágio de preparação, que aí começa justamente nesse recolhimento, que o nome é literalmente recolher-se, né? É entrar em um mergulho interior para que ele se reúna e se junte com os seus técnicos e engenheiros responsáveis por montar a sua nova encarnação e então definir tudo. E aí vem aquela vontade do espírito, muitas vezes carregado de culpa, carregado de remorso por todos os erros cometidos, e quer que a sua vida seja realmente recheada de dificuldades de toda a natureza. Mas os engenheiros, os técnicos sabem, primeiro, né, que essa pressa naturalmente não vai ser frutífera e que ele vai fracassar de novo. E então o que é que ele faz? Ele corta, naturalmente através da consciência do reencarnante. Olha, isso não vai trazer benefício, é melhor você reduzir isso. Isso aqui a gente não vai tratar neste momento agora, porque vai te trazer questões. E muitas vezes, depois mesmo de tudo planejado, de tudo organizado, o alto devolve para fazer os ajustes ainda. Às vezes vem alguma misericórdia de Deus, vem alguma intercessão, né, para que aquele processo também se atenue. E muitas vezes pode acontecer o contrário. Pode acontecer que o espírito ele quer levar uma vida mais fácil e o alto diz não. Ele precisa também passar, porque ele tem um acúmulo muito grande. Ele precisa também passar por algumas questões, precisa retornar. Precisamos acrescentar algumas dificuldades maiores e daremos recursos para ele passar. Mas precisará sim rever, porque esta encarnação está muito suave. E quando ele vem para a matéria, ele pode também fazer a mesma coisa, né? Ele vem com uma existência, escolheu, por exemplo, uma vida de riqueza, ele quer ser rico, mas quando chega na matéria ele escolheu ser rico com um propósito específico, criar uma instituição, ajudar, ele quer ser uma pessoa que ele quer desenvolver pesquisas de vacinas e etc, etc. E quando ele chega aqui, ele simplesmente diz, olha, eu não quero mais, eu quero me espiritualizar e eu não quero mais dinheiro nenhum, eu quero viver como um mendigo, mesmo tendo uma origem de uma família rica. Ele pode, e isso é um agravamento também. Muita gente pensa que não, que ele está se espiritualizando. Negativo. Ele está indo de encontro ao planejamento dele. Porque ninguém tem aquilo que não seja um recurso para que ele use agora. Eu não posso usar a riqueza para me trazer mais e mais prejuízos, através da corrupção, através do enriquecimento mais do que eu preciso, né? Então tem todos esses detalhes aí. Então, tanto no planejamento quanto na reencarnação, eu posso agravar todos esses problemas sim. Tá bom? Carol pergunta aqui, ó, quando desencarnamos, então, chegamos no plano espiritual, chegamos lá com a memória de vida que tivemos, isto mesmo, e quando voltamos a encarnar, a memória é zero, boa, né? Isso a gente vai ver no processo de restringimento, mas eu já vou adiantar para você. As nossas memórias espirituais, elas são de tudo que aconteceu nas nossas existências. E quando é oportuno, aí aquilo ali é revisitado, né? Aquilo ali é revisto e revivenciado
para que o espírito possa se sensibilizar de um ou outro assunto. É como se fosse uma revisão, né? Quando a gente estuda, às vezes a gente volta lá, né, nos ensinos da base, para que a gente reflita sobre um determinado entendimento que a gente não tinha ainda. Da mesma forma, na espiritualidade acontece isso. Quem não tem o entendimento, quem não tem esta plenitude, é justamente o corpo material. O cérebro material, ele passa pelo processo de esquecimento. Agora, esquecimento daquilo que venha a impactar. Por exemplo, existem espíritos que reencarnam e eles lembram de coisas, eles têm uma memória espiritual. Como é que nós sabemos disso? Os gênios, as crianças precoces, os grandes talentos da música, os grandes talentos da matemática, crianças que tenham uma desenvoltura no esporte, ou então na literatura, né, que a gente chama de crianças prodígio. Às vezes pintores, a criança já vem com conhecimento, já vem com habilidade, já vem com... aprende a escrever rápido, então tem facilidade para conhecer idiomas. Então tem estas lembranças, muitas vezes vêm porque será importante para a encarnação dele. Tudo de fato tem a ver com a sua importância. Agora ele precisa esquecer, porque senão ele não vai, pode cometer os mesmos erros, né? Ele pode cometer as mesmas falhas, igual você colocou. Eu sei falar espanhol sem ninguém me ensinar. Pode ser, sabe o que? É uma memória espiritual. Naturalmente, uma entidade que possa ter vivido ao longo de várias encarnações na Espanha, né? E aí tem essa bagagem, né, espiritual. Às vezes você estuda também, onde você colocou, aprendi sozinho. Exatamente. Então, tudo isso é aprendizado que o seu corpo espiritual, a sua memória espiritual já tem aquelas informações ali gravadas. Se tudo que você precisa é só, por exemplo, você falou assim, eu aprendi sozinha. Então você só precisa daquela intuição para você buscar aquele aprendizado, mas é só para reacender o conhecimento. Mas não para aprender do zero, entendeu? Mas aí você pega, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento em matemática, que não tem conhecimento em como é que diz, cálculos, e aí ela vai estudar e você vê às vezes a dificuldade, que não consegue aprender de jeito nenhum, é porque o espírito não tem aquele conhecimento ainda. E aí ele veio até para a necessidade de aprender. Outras crianças, outras pessoas já sabem fazer cálculos absurdos, fruto de memórias anteriores, de aprendizados, inclusive também que se deram no astral, né? No livro Memória de um Suicida, que a gente está usando o exemplo, existe um idioma chamado Esperanto, que a entidade estuda o Esperanto no plano espiritual, ela estuda lá. Como eu falei, né? As preparações e os ensinos, as universidades no plano espiritual são muito mais avançadas do que aqui. Então ele estuda para que ele já tenha uma bagagem, e quando ele vem para a matéria, ele é intuído a estudar de novo, para reacender o conhecimento. E então ele passa a ser um esperantista. E por que ele tem esse conhecimento? Porque ele vem com uma programação para ser alguém para auxiliar em nível mundial. E aí ele precisa aprender ele já aprende o idioma para que ele possa se comunicar em um nível global, né? Então tudo de fato tem algum fundamento. Tudo que a gente tem de conhecimento nos servirá para alguma coisa. Agora, existem questões que eu, por exemplo, preciso resolver na minha existência atual. Vamos dizer, eu cometi um homicídio, eu não me dou bem com meu irmão. Na verdade, aquele irmão meu foi um irmão que eu matei. Vamos dar um exemplo, né? Então, isso eu preciso esquecer, porque senão, imagina, vai estar crescendo ali os dois irmãos, assim, ele me matou na vida anterior, né? Então aquilo não vai sarar nunca, aquela ferida nunca vai cicatrizar. Então aí, nesse caso, esquece, para que possa reconstruir esse conhecimento, para que possa reconstruir estas relações como se nada tivesse acontecido, né? E neste momento eu gostaria de me despedir, gostaríamos de encerrar, pedir permissão à espiritualidade para que a gente encerre o nosso estudo, agradecendo a Jesus por nos permitir, né, este dia, este encontro tão enriquecedor para todos nós, para mim especialmente, né, e que nós possamos de fato refletir sobre a importância de entendermos a reencarnação como esta grande misericórdia, como este grande
gesto de justiça de Deus para conosco, e que assim nós tenhamos a nossa paz, a nossa serenidade de entendermos que a nossa vida não encerra neste momento. A nossa vida, ela é ampla, ela é profunda, ela é complexa e é uma grande obra de Deus nos permitir vir à matéria para resgatar e evoluir. Que nós tenhamos a paz para pernoitarmos, para nos recuperarmos hoje o nosso corpo físico e que o nosso espírito possa continuar no seu processo de instrução. Uma boa noite aos irmãos, uma boa noite às irmãs, a todos nós, tenhamos a luz de Deus dentro dos nossos corações e fiquemos em paz. Tudo em Deus está certo, nada em Deus está errado.